Está entrando no ar. As principais informações do seu clube, notícias de outras modalidades esportivas e tudo o que você quer saber do esporte amador da sua cidade e região. No comando, os antenados na jogada. Torcemos sem parar. Opa, muito bem galera do YouTube, alô da web, alô você da internet, ouvinte internautas, como falava o grande Carlos Malagueta, estamos no ar aqui pelo YouTube para mais um programa dos Antenados da Jogada e hoje é quarta-feira, dia 26 de agosto de 2015. Dia de jogos pela Copa do Brasil, a famosa Super Quarta da Copa do Brasil e também da Sul-Americana, mas pelos cariocas aqui para os times do Rio. Tem, claro, o clássico de volta do Flamengo e Vasco. Hoje é Vasco e Flamengo. Vasco que ganhou na semana passada por 1-0 e saiu em vantagem nesse confronto de oitavas de final. E o Fluminense, que jogou na quinta-feira, jogou no dia seguinte no Maracanã e venceu por 2-1 e hoje joga também mais cedo. Então, boa noite, Salvador Rangel, o operador que é bom pra Dedéu, mais do que bom pra Dedéu, ele é bom demais esse garoto. Então, Salvador Rangel, muito boa noite aqui com a gente na técnica de áudio. E eu chamo ele agora, o comentarista da verdade, Lucas Haddad. Boa noite, David, boa noite, Salvador Rangel, bom pra Dedéu, bom dia, boa noite, boa tarde pra você aí que nos ouve pelo YouTube, não sei o horário que você está nos ouvindo, mas pra você eu congratulo você e David, já adianto aqui, delegação do Fluminense enfrenta clima hostil a caminho do Mangueirão. O time do Fluminense chegou ao estádio com 32 minutos de atraso, tá? Sabe por quê, David? Por quê? Me diga. Porque a torcida do Paysandu parou, ficou, como eu posso dizer, interceptando ônibus, imitando índio porque o perfil oficial do Paysandu Esporte Clube fez uma provocação que, olha, pra muita gente foi uma provocação de mau gosto, ainda mais vindo de um perfil oficial da instituição. Dizia a postagem: atenção, homem branco, quarta-feira você vai ver a força da tribo bicolor. Tudo isso porque o Paysandu fez essa brincadeira com o homem branco. Porque, segundo um relato de uma torcedora, ela teria ouvido de torcedores aqui do Rio de Janeiro, torcedores cariocas, que o Paysandu ouviu que essa torcedora relatou que chamaram ela de Índia, que só tinha índio no Pará e tudo mais, essas brincadeiras de sempre. O que acontece é o seguinte, vou comentar em breve, isso rendeu um atraso ao Fluminense. No mais, David, a gente tem que saber o limite das coisas. Eu não sou contra nenhum tipo de piada, eu não sou contra, inclusive, fazer piadas que fazem menção ao bairrismo, à região, entendeu? Todavia, pelo visto, esse tipo de coisa atrapalhou o translado da equipe até o estádio. Uma coisa é você ficar na piada, ficar na brincadeira oral. Tem que ter bom senso, né? Isso. Tem que ter bom senso e não pode, tem que distinguir o lado da maldade e o que não tem maldade, Exatamente. que aí sim a gente pode tolerar, aí sim é permitido. Permissivo também. Isso. Então assim, a gente comenta isso em breve, entendeu? A gente pode tratar mais disso e sobre o jogo, porque isso também já faz parte do jogo. E aí eu digo uma coisa pra você. Será que vai ser guerra no campo, David? Igual o Vasco e Flamengo do primeiro jogo? E se for, quem será que tá em vantagem nisso? E aí vem muito motivado o Paysandu depois da vitória aqui no Rio de Janeiro, aqui no estádio do Engenhão, no Newton Santos contra o Botafogo de Futebol e Regatas. Pois é. Aí vai com tudo pra cima do Fluminense e é mais um tempero pra esse jogo, esse negócio de índio, né? Essas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado para saber até onde é brincadeira ou não é, né? Exatamente, até onde se tem que levar a sério ou não tem. Eu vivo dizendo, brincadeira de futebol nunca leve pro lado pessoal. Eu sou nordestino, entendeu? Sei que o Maranhão e o Pará tem até uma brincadeira de rivalidade e tal. Já cansei de ir a jogos do Sampaio Correia, do pessoal hostilizar times do Pará com essa brincadeira de índio. Já digo de antemão que não é coisa de sudeste, de carioca, de nada disso, entendeu?
A gente tem que saber também o limite das coisas. E saber que brincadeira é saudável até o ponto que não atrapalha a infraestrutura, que não atrapalha o andamento normal de uma partida ou da paz do espetáculo. É isso mesmo, olha só e... Enfim, jogo começando às 7h30 da noite, jogo começando daqui a pouquinho, né? Só para situar você que nos ouve, são 7h06 da noite, 7 da noite mais 6 minutos. O jogo começando entre Paysandu e Fluminense às 7h30. E temos outros jogos também pela Copa do Brasil, Lucas? Temos sim. Vamos lá, 7h30, Ceará e São Paulo. No agregado tá 2-1 pro Ceará. 7h30 também, Figueirense e Atlético Mineiro. O primeiro jogo foi empate de 1-1. E Paysandu e Fluminense, o agregado tá 2-1 pro Fluminense. Às 22 horas ou às 10 da noite, Corinthians e Santos, no agregado tá 2-0 pro Santos. Cruzeiro e Palmeiras, no agregado tá 2-1 pro Palmeiras. E Vasco e Flamengo, no agregado 1-0 pro Vasco. Esse jogo não tem gol fora de casa. Muito bem, então falaremos de tudo isso e, claro, falaremos também do clássico entre Flamengo e Vasco, que daqui a pouquinho, entre Vasco e Flamengo, hoje o mando do Vasco, que daqui a pouquinho começa também no Maracanã, às 10 horas da noite. Oi? Depois do intervalo, passo eu os jogos da Sul-Americana, que também tem confronto brasileiro. Então, são os confrontos brasileiros, na fase de confrontos brasileiros. Lembrando que ontem o Brasília eliminou o Goiás lá no Serra Dourada. Que coisa! Meu Deus, Brasília. Eu fiquei sabendo. Brasília, que é um clube dissidente, é um clube novo, né? O Brasília ganhou a Copa Verde, pra quem não lembra, em cima do próprio Paysandu, se eu não me engano. Ah, Copa Verde. Isso, Copa Verde é como se fosse a Copa Norte. Copa Norte. A antiga Copa Norte. Só que agora é Copa Verde porque eles pegaram os clubes Centro-Oeste do também. Centro-Oeste e do Norte. Exato. Entendeu? E aí ganhou a Copa Norte, garantiu a classificação e Aí virou eliminou a Copa, o Goiás. virou a Copa Verde. E o Exato. Brasília eliminou o Goiás ontem, 2-0. Que coisa, hein? Então o negócio tá ficando... E o Goiás tá voando aí, né? Tá dando trabalho pra todo mundo. Meteu 3-0 no Vasco, meteu 3-0 no São Paulo. Fora de casa. Futebol é uma coisa espetacular por causa disso, gente. A gente não entende, né? Tem o Barcelona tomando de 4 lá do Bilbao. do Atlético Bilbao, exatamente. Então, olha só, Salvador, a gente vai pro primeiro intervalo aqui no programa dos Antenados da Jogada e já voltamos para falar de tudo isso e, claro, com destaque pro clássico que vai ser daqui a pouquinho, né? Entre Vasco e Flamengo no Maracanã. Então, vamos, Salvador, e já voltamos aqui no programa dos Antenados da Jogada, porque nós torcemos sem parar. É isso. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Você está ouvindo São Gonçalo Sport Show com a equipe Os Antenados na Jogada. E para anunciar com a gente, basta ligar 99831 9076. 99831 9076. Venha fazer parte do time. Nunca se esqueça, de segunda a sexta, torcemos sem parar. Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Muito bem, voltamos então rapidinho para falar aqui do confronto das oitavas de final. Jogo de volta entre Flamengo e Vasco, entre Vasco e Flamengo hoje. Então, Salvador Rangel pode soltar a vinheta dos dois clubes, porque hoje tem decisão no Maracanã. Flamengo! Lucas Haddad, às 10 horas da manhã, 10 horas da noite, perdão. Tá. Da manhã, Eu só se fosse no Japão, horário, né? É um novo horário da CBF? É, né? Porque tem 11, né? Agora mas 11 horas da manhã. se fosse 10, acho que lotava também. Acho que lotaria também, hein? Ainda mais um Vasco e Flamengo, né? Ainda mais um Vasco e Flamengo aí, então, meu amigo, aí é fácil. Mas olha só, Lucas, por mais que seja fácil lotar um Vasco e Flamengo, a torcida do Vasco não tá acreditando muito não. E depois do Vasco? A do Vasco. Mas mesmo com vantagem? Mesmo com vantagem. Mesmo depois... o capitão Guinanzu completando 37 anos nesta quarta? Ah, parabéns pro Guinhanzu, 37 anos, parabéns, Guinanzu, aliás. nesta quarta-feira. 37 anos com carinha de quilo, Lucas. Pô, com carinha de feio. Sem idade, né? Sem idade, né? Aquele feio
Enfim, vamos falar de futebol. Atemporal, né? Não precisa falar. Atemporal, exatamente. É, isso aí. Mas o Guinha Azul continua com disposição, isso que importa. Então, a gente continua com saúde, né, Lucas? É isso que faz. O importante é a saúde. O importante é ter saúde. E a lealdade no campo. Ah, sim, isso às vezes falta. Mas olha só, Lucas, então, o que eu vinha dizendo é que o Vasco até chegou a ameaçar uma pressãozinha da torcida, né? Logo depois da vantagem contra o Flamengo no primeiro jogo, começou primeiro dia, segundo dia, venderam 5 mil ingressos. Só que aí, Lucas, depois da cipoada lá que tomou pro Goiás, aí vendeu só mais 1.000, 2.000 ingressos, e sabe o que aconteceu? Eles tiveram que cancelar o mosaico que eles estavam programando para fazer esse jogo de hoje. Brinca. Tiveram que cancelar. Que isso, gente? Olha, nem que encarassem, nessas horas, nem que encarassem Vasco e Flamengo como campeonato à parte. Sabe quantos mil ingressos já vendidos, David? Pode falar. A parcial de ontem era 35 mil ingressos. Pois é, a parcial de hoje saiu agora às 5h30 da tarde. O jogo é 10 horas. 39.100 ingressos. Ou seja, vendeu muito pouco de ontem para hoje. Vendeu pouco. Mas aí vai ver, né, que o pessoal... Vai ter aquele pessoal que vai comprar de última hora. Sempre é assim, não dá pra confiar. Eu acho que raramente vai ter esse negócio, igual tem nos Estados Unidos, em outros esportes, até mesmo no futebol, de vender carnê antes da hora, que lotar antes da hora. Entendeu? Você sabia, David, que nos Estados Unidos tem uma lei, se eu não me engano, se não mudou e se eu não me engano, que se em uma semana antes todos os ingressos já estiverem esgotados, o jogo pode ser aberto pra TV? Ah, é? É. Coisa, hein? Tem muito jogo lá, tem equipes lá que o estádio passa anos lotado e o jogo sempre é aberto, porque o carnê foi vendido e tal. Aqui no Rio de Janeiro, eu acho difícil isso acontecer. Bem difícil. Porque são muitos horários, é uma outra infraestrutura, tudo que a gente já conversou no passado. Não, e no caso de hoje, o jogo vai passar na televisão de qualquer forma, né? Exato, ainda tem isso. Vai passar na televisão, assim como passou na quarta-feira passada. É o jogo de Copa do Brasil, o clássico, enfim. Não tem outro jogo pra passar, né, Lucas? É, exatamente. É o jogo, o confronto é esse. Ainda mais no que diz respeito ao Brasil, à nação. Porque Vasco e Flamengo é o clássico que movimenta muitas pessoas em várias regiões. Mais que Corinthians e Santos, entendeu? O Santos não tem a abrangência de torcedores que tem o Corinthians, o Vasco e o Flamengo. Mas e sobre essa questão do mosaico cancelado do Vascão? E aí, como é que fica agora? O Vasco vai mais uma vez com aquele concentradinho, parecendo um formiguinha ali no açúcar, só um pouquinho de gente concentrada ali na arquibancada sul? Pelo visto, olha, você ter mais gente que a torcida do Flamengo é difícil. Mas o Vasco historicamente sempre igualou. Dividiu bem ali. Sempre dividiu bem, é verdade. Estádio, sempre dividiu. É verdade. Agora, olha, vou ser sincero, David. Dava o pessoal comprar o barulho. Só que parece que o torcedor vascaíno tá com aquela coisa de que, dane-se Copa do Brasil, eu queria ficar na primeira divisão. Que é um pensamento justo. Mas eles podiam olhar uma coisa a outra. Assim, todo mundo pensou que o Vasco ia dar aquela guinada. A guinada na vida. A famosa guinada, vamos virar aqui a corrente e vamos enfrentar todos os adversários como se fosse Flamengo, como se fosse Fluminense, como se fosse clássico. Não deu. Até teve a zoação, né? O Vasco, quem dera pro Vasco enfrentasse 19 vezes Flamengo e Fluminense no retorno. Botafogo, né? Pois é. E aí o que aconteceu foi que o Vasco malandro, o malaco, que sabia controlar os nervos diante do Flamengo, não apareceu diante do Goiás. E aí todo vascaíno, novamente, para usar aqui um termo, todo vascaíno murchou. Depois da derrota de 3-0, da forma que foi, com o Goiás liquidando o jogo antes dos 30 do primeiro tempo. Meteu 3-0 e ficou só cozinhando a coisa. Mas, no que diz respeito a continuar, tem que tentar. Futebol, ele muda muito rápido, e ainda mais o futebol brasileiro que é desorganizado. O Vasco, se ele conseguir uma sequência, quem sabe? O Fluminense conseguiu uma sequência tarde e salvou em 2009. Tem que se apegar a tudo, gente. Não se pode. O futebol não permite que o esporte em geral, não permite que você jogue a toalha antes de acabar. O futebol principalmente, né? Mais do que outros esportes. Futebol principalmente, você viu, acabou de citar um exemplo aqui, o Brasília eliminou o Goiás, que tinha metido 3-0 no São Paulo, que meteu 3-0 no próprio Vasco, né? Pois é. Clubes da Série A. E assim, São Paulo foi o quinto colocado do Brasileirão. O vascaíno, ele podia, não sei, isso podia também partir da diretoria, partir dos jogadores. Falar assim, vamos jogar uma Série B dentro da Série A. Entendeu? Vamos tentar subir esse ano logo. Ou que nem o Fluminense fez em 2009, que nem o Goiás fez em 2003. E o papo era esse, entendeu?
olha, vamos logo tentar agora, começar de agora, porque se for pra cair, pelo menos já cai em alta. Isso, vamos dar as mãos aqui. É aquele negócio, né? Porque é o que acontece quando os clubes grandes caem, que não tem acontecido muito esse ano com o Botafogo, a exceção desse último jogo, né? Que esgotou os ingressos e tudo mais. Contra o Paysandu e acabou perdendo. Mas o que vem acontecendo desde quando lá o Palmeiras e o Botafogo caíram lá atrás, em 2002... Fluminense também. Fluminense. 40 mil na estreia. Exato. Contra o ABC de Natal ainda perdeu o jogo. 3-2 ABC. Exato, não, com certeza. Mas enfim, vem acontecendo ao longo dessa última década toda, né? Dessas últimas décadas. Então, o que acontece? Corinthians também. Exato, Corinthians, Atlético Mineiro, que botava 60 mil sempre, Grêmio, O enfim. Santa Cruz na Série D. Ah, mas Santa Cruz é um clube já que, enfim, não é considerado grande, né? Enfim, por mais Não, que tenha mas uma ainda assim, imensa torcida, exatamente. é um clube, é um amor sem divisão. Pois é. Mas enfim, eu tô falando dos clubes grandes, dos 12 clubes grandes que temos no futebol brasileiro. Quando eles caem, a torcida compra o barulho. Mas por que não comprar o barulho logo agora, antes da queda, né? Eu Evitar acho que que a o pessoal queda... tá cansado. É, né? Foi Porque o que eu não vê falei. motivação? Tu sabe qual é o problema, David? Imagina o Vascaíno hoje, ele olha assim pro Flamengo, ele olha pro Fluminense, ele olha, enfim, olha pros clubes de Sul e Minas e fala, pô, eles enxergam o futuro. Só que eles olham pro Vasco, eles não conseguem enxergar o Vasco daqui a 3 anos, daqui a 4 anos. Daqui a 3 anos, eu enxergo o Flamengo como? Com uma dívida menor. Eu enxergo o Fluminense como? Com um CT, lutando para fazer Laranjeiras, um alçapão, que é um projeto que eu até já divulguei aqui, que o Peter quer botar a cabo, botar Laranjeiras para receber jogo de novo, botar uma capacidade maior, fazer uma reforma. Mas aí, o Vasco, qual o futuro que o Eurico pode dar pro Vasco? Às vezes o pessoal parece que não compra briga por causa disso. O pessoal não consegue chegar à luz no fim do túnel. Ah, mas aí vai desistir, vai entregar a toalha, vai desistir do Vasco? Não existe isso, Lucas. Não existe. Eu concordo, não existe isso no futebol, mas o pessoal esfriou. E assim... E aí quando o Vasco cair, se o Vasco cair mesmo, eles vão comprar a briga de novo na Série B ano que vem? Pela terceira vez em 7 anos? Olha... É terrível isso. Eu realmente... Terrível. Mas eu entendo, porque eu não consigo também enxergar, eu fico assim em pasmo. Eu queria saber, eu queria ver assim, ó, vamos passar dificuldade? Que nem o Flamengo, vamos passar dificuldade? Vamos. Pô, mas isso é um sacrifício. Agora o Vasco, ele passa dificuldade sem sacrificar nada. Ele passa dificuldade por incompetência, não é por um projeto. Não é que nem o São Paulo, que passou 10 anos, por exemplo, nos anos 60, sem ganhar nada, 12, 13 anos, porque construiu o Morumbi. Ah, não montava times bons, mas o pessoal entendeu, opa, não monta time bom, mas porque está investindo no estádio. No estádio de alto potencial. Pois é, mas a gente não vê também o Vasco arrombando os cofres e tudo mais. A gente vê o Vasco mal ou bem com as penhoras de receita, tentando pagar as dívidas com um salário, um teto salarial razoável, né? Até pra... Lembra que a gente falava, o próprio Jorginho agora tá ganhando 100 mil, Antônio Lopes viria pra ganhar 100 mil. Então eles não estão esgarçando, vamos abrir aqui, não tá fazendo isso. Eles estão tentando recuperar a credibilidade do Vasco também. Mas até o perfil de contratação do Vasco é um perfil que não pensa pro ano que vem. O pessoal que Mas o perfil hoje é desesperado. O perfil hoje é desespero. Exatamente. Então faz o seguinte, cara, que contratasse pelo menos pensando em meses. Não pensando no agora. Você vê contratações como o próprio Andrezinho, que já foi até afastado, né? Jogadores, Renato Abreu, quem sabe? Eu achava que o Andrezinho daria caldo. Eu defendi o Andrezinho. Eu falei, pô, esse cara pode dar caldo. Andrezinho não, perdão, o Herrera. O Herrera também pode dar caldo. Agora o problema é que é muito rápido. Aquele Jackson Calcaia, tem aqui a notícia dele. David, ele mal chegou, já caiu fora. Lembra o Jackson Calcaia, que o Malagueta na época dizia? Puxa vida, Jackson Calcaia. A gente ouvia no programa, aliás, que o Malagueta falava, lembra, Lucas? A gente ouvindo aqui recentemente. Porque o Vasco trocou todo o piso lá do ginásio, porque o Vasco trocou o placar eletrônico. E trouxe o Jackson Calcaia. Aí o cara comunicou hoje que vai sair do Vasco, que saiu do Vasco. E nem jogou, né? Eu não lembro. Eu também não lembro dele jogando, não. Não, se jogou, eu não lembro. Foi bem discreto, né? Pois é. Assim, coitado, não é nem culpa dele, não teve oportunidade, né? Pelo que eu vi, eu não sei o que aconteceu. Infelizmente. E o David, o Flamengo? Vamos falar então de escalações hoje, pro jogo de hoje? Até pra gente poder falar do jogo de hoje e tirar esse ranço de Vasco, porque o que importa hoje, imagino que pra torcida do Vasco, o alento pra torcida do Vasco é conseguir essa classificação e eliminar o principal rival, né, Lucas? É vencer esse campeonato à parte e eliminar o principal rival, não é isso? Exato. Então, vamos começar primeiro falando de Vasco, porque o Vasco, olha só, Lucas, o Jorginho deve manter o mesmo time que estreou vencendo justamente o Flamengo na semana passada. As novidades para essa partida são os retornos de Andrezinho e Luan. O Vasco, mais provável, inicia a partida com Martin Silva, Madson, Rodrigo, Anderson, Salles e Cristiano, Guinhazu e Serginho. Guinhazu, aniversariante, né? 37 anos. Guinhazu e Serginho de volantes.
Júlio dos Santos e Nenê, e na frente Jorge Henrique e Riascos. É o mesmo time que ganhou do Flamengo de 1-0 na última quarta-feira. Ó, que continue assim. E pro próximo jogo, já que não vai ter do brasileiro, já que vai ter gente suspensa ali, que vai ser o Jorge Henrique e o Rodrigo. Isso. Eu acho que o lugar ali ou é do Thales ou do Herrera. E o Vasco não tem nenhum desfalque para essa partida. O Éder Luiz, que não vinha jogando, né? Que não faz parte do elenco. Ele é o único que faz fortalecimento muscular no joelho e segue fora de combate. Mas ele não é um desfalque porque ele não chegou nem a ser um reforço, né, Lucas? Pois é. Então. Não chegou a atuar, então o time não conta com ele. E pendurados, o Vasco não tem ninguém. Agora, falando do Clube de Regatas do Flamengo, esse sim mais desfalcado, hein? Esse sim mais desfalcado. Vamos para a escalação do Flamengo, Lucas? Pode ir. Então, o técnico Oswaldo de Oliveira... Salvador quer colocar a vinheta. Relaxa, já botou, Salvador. Quer colocar de novo, Salvador? Solta a vinheta do Mengão, então. Mas tinha que ter soltado a do Vasco também para ficar igual, né? Agora, olha só, Lucas. Continua a escalação. Relaxa, Salvador. Oswaldo de Oliveira fez mistério, Lucas. Ele não divulgou a equipe e sequer confirmou se Paulo Vitor estará na equipe titular. Porém, Jorge retorna à lateral esquerda depois de cumprir suspensão no Brasileirão. A dúvida fica na zaga para saber quem substituirá o capitão Wallace, expulso no jogo de ida, né? César Martins faz a função do companheiro no treino dessa segunda-feira que passou e aparece como favorito ao posto. O Everton volta para a função de origem depois de atuar como lateral esquerdo no fim de semana. Com isso, a equipe rubro-negra deve ser escalada com César no gol ou Paulo Vitor, nessa dúvida do Paulo Vitor. Eu aposto no César. Eu também aposto no César. Pará, César Martins, Samir e Jorge, Samir aí no time titular. No meio tem Márcio Araújo, Canteiros e Ederson. E no ataque, Everton, Emerson e Guerreiro. Força total. Exatamente, Na verdade, o Wallace cumpre suspensão, né? Depois de ser expulso. Não, mas aí que tá. A gente mesmo já chegou à conclusão aqui. Você dizia que a zaga primordial pra você, a melhor, é a do César Martins com o Samir. Exato. Então, praticamente, a força total. O Wallace já não tá dando mais pra ele, né? Pelo menos a fase é muito ruim. Pois o Alan Patrick, que vem jogando muito bem, mas não vai poder jogar assim como no primeiro jogo, porque já jogou pelo Palmeiras na Copa do Brasil. Esse sim, isso aí é um desfalque. Baita desfalque. E assim como no Vasco, Lucas, o Éder Luiz está fora, né? No caso do Flamengo, o Nixon se recupera de lesão grave, enfim, já não joga 5 meses, então também não dá para ser considerado um desfalque. Não dá. Tem coisa aí que o clube já está adaptado, o elenco, a forma dos jogadores, eles já estão habituados sem certas peças, então não é desfalque. É verdade. E aí, Lucas Haddad, a gente tenta fazer uma previsão para o jogo de hoje, porque a vantagem do Vasco é muito pequena, né? Claro que é pequena, ainda mais tirando o fato que não tem saldo de gols. Qualificado. O gol fora de casa que chamam, né? Então, assim, qualquer vitória simples, qualquer derrota do Vasco já é pênalti. E algumas derrotas que forem acima de um gol de diferença já é eliminação. Então tá todo mundo pelo fio da navalha. É óbvio que o Vasco tem a melhor vantagem, mas em clássico, amigo, qualquer coisa pode acontecer. Isso aí é o clichê máximo do futebol. E, no mais, se for dar palpite aqui, David, acho que vai ser o palpite mais difícil. Porque eu não sei exatamente, o Guerreiro deu boas entrevistas durante a semana, só que eu não sei qual Flamengo vai entrar em campo. Se vai ser o Flamengo das palavras do Guerreiro, né? Ou se vai ser o Flamengo atabalhoado, querendo confusão, naquele calor de virar o jogo. Se foi o Flamengo da última quarta. E também tem outra coisa. O Flamengo também que não vá pra cima do Vasco afoito, que o Vasco quer isso. Talvez o Vasco, a gente olha aqui o Vasco, porque o Vasco tomou 3-0 do Goiás, o Vasco tá com a estima muito baixa, entendeu? Mas o jogo tá perfeito pro Vasco. Como diria um amigo meu, a baixa estima alta, né, Lucas? Isso. Eu chamo só de estima. E aí, claro que é uma brincadeira, porque a autoestima não é, no caso... Não é de altura. Não é de altura, é de ser próprio, exatamente. Aí ele fala como um trocadilho, em vez de autoestima baixa estima alta, né? Pois é. É brincadeira, gente, mas é óbvio engraçado. Que é uma brincadeira, é um jogo de palavras, é um trocadilho ali, mas vamos lá. E esse jogo tá a cara do Vasco, é tudo que ele quer, um adversário que vem sedento. No fundo, o Guerreiro também, porque a gente vai meter 3-0 no Vasco. No fundo, o Vasco não quer isso também, que o Flamengo venha na loucura. E com certeza, tem maturidade, não é assim também não. No futebol de hoje, a gente vê cada vez mais aqueles exemplos pegar a declaração de fulano de tal, ainda mais um jogador como o Guerreiro, que é
um dos mais importantes do time, né? E vamos pregar no vestiário pra gente motivar o time, não sei o quê. Com certeza vai rolar isso, né, Lucas? Não, o Guerreiro falou, não sei o quê. Que vai ser 3x0, porque quer atropelar. Eles estão falando que vai ser 3x0, vamos pra cima, não sei o quê. E aí, no caso, o que eu digo é o seguinte. O pensamento tem que ser esse, tem, mas tem que ter inteligência. Eu acho que o Guerreiro ele é muito inteligente pra saber que o Flamengo só se deu mal, querendo jogar esse jogo de peito aberto com o Vasco e querendo catimbar. O Flamengo tem que controlar o jogo e não pode perder chance. Eu acredito que o Flamengo possa assim virar o resultado. Eu acho que esse jogo não vai pra pênalti. Se o Flamengo meter o primeiro, ele vence por mais de 1 de diferença. Agora é o seguinte, se o Vasco meter o primeiro, amigo, também a coisa desanda. Eu não acredito que você saia uma vitória por um gol de diferença. Não vai ser por um gol de diferença. Se o Flamengo porque assim, o Flamengo metendo gol, eu acho que o Flamengo vai passar o boi e vai passar a boiada, vai abrir a porteira. E aí o Flamengo tomando gol também, eu já acho que é o efeito contrário. Eu acho que vai ser a ducha, o banho de água fria. Aí o Vasco vai parar o jogo quanto ele quiser, quanto puder. Esse jogo aí tá afeição pro Vasco. Entendeu? Tá afeição pro Vasco. Essa é a verdade. O Vasco, tudo bem que ele não tenha aproveitado esses confrontos contra o Flamengo e contra a Fluminense, que ele se deu bem, pra ganhar isso como fôlego pra fazer bons jogos no Brasileirão. Todavia, o Vasco não tá morto, não. Mas agora, Lucas, se o Flamengo quiser jogar de fato, com a bola no pé, cabeça no lugar, vai ficar complicado pro Vasco ficar só na defesa se defendendo, né? Pois é. Mas, exatamente, o Flamengo também ele não pode querer ser só o único agressor, ele não pode querer ir com tudo. Ele tem que saber que o relógio passa contra ele, porque ele tá na desvantagem. Mas também não é querer resolver tudo em 15 minutos, entendeu? Não, tem 90 minutos pra ganhar o jogo. Pois é, pra meter um gol. Pelo menos. Pois é. Só que, não sei, porque o Flamengo eu vejo ele muito 880. Ou ele tá querendo entrar pra matar, ou ele tá querendo entrar pra bater. Não pode ser, tem que ter frieza. Entendeu? O caminho tá entre a disposição e a serenidade. Também tem que ter calma. Tem que ter, olha, gente, nós somos melhores. Mas não é porque a gente é melhor que a gente vai subestimar. Pelo contrário. A gente não pode dar o luxo de ser melhor e ir de peito aberto e dar a única chance que eles querem. Mas você acha que o Vasco aguenta essa pressão contra o Flamengo? Essa pressão, se o Flamengo realmente decidir botar a cabeça no lugar e jogar bola, você acha que o Vasco aguenta a pressão? O que vai decidir isso aí não é o Vasco, é o Flamengo. Você acha que o Flamengo é o termômetro ideal pra saber exatamente. Se o Vasco aguenta ou não? Se o Flamengo meter o gol, o Vasco entrega os pontos. Sempre foi assim, tem sido assim com o Vasco. É uma coisa que dá até raiva quando a gente assiste os jogos do Vasco. O Vasco toma um gol e ele desaba. É como você ter um gigante de barro e cortar os pés dele, ele cai inteiro. E aí o Flamengo, se ele meter o primeiro, se ele não perder chance, porque o Flamengo bem ou mal, David, quando pega o Vasco, ele até joga melhor, mas ele perde chances atrás de chance. E o Vasco vai lá e aproveita. Se o Flamengo meter a chance Não dele, foi o caso do último jogo, né? No último caso, o Flamengo perdeu uma chance só, claro, com o Guerreiro e mais nada. Mas quando o Flamengo jogou futebol, ou seja, o jogo do primeiro turno e o jogo da semifinal da Taça Guanabara, com aquele pênalti injusto, o Flamengo, ele foi o termômetro. Porque se ele mete os gols que ele perdeu, não perdeu tantos também naquele jogo da semifinal. Não perdeu. Mas no jogo lá da Arena Até porque aquele confronto foi uma brigalhada do cacete também, né? Foi. Todo mundo nervoso, o Jonas entrando de solada e tal. De novo, quase não teve jogo. Mas na Arena Pantanal o Flamengo perdeu gols. O Flamengo principalmente no segundo tempo, que o Vasco só tirava de chutão, né? Pois é. O primeiro tempo praticamente não existiu, foi só o gol do Vasco. E aí no segundo tempo, com a entrada do Alan Patrick, eu já falava isso desde aquela época, o Flamengo mudou de postura radicalmente, aí começou a perder vários gols, só que acabou não conseguindo converter. Eu tenho pra mim que esse jogo não vai pros pênaltis. Quem meteu o primeiro gol, passa. Futebol pode acontecer de tudo, mas é como eu tô visualizando esse jogo. Tanto no sentido emocional, tático, técnico, enfim, todos esses aspectos. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar os palpites pro final do programa pra deixar aquele gostinho especial, né não, Lucas? Exato. E David, antes do intervalo, eu posso aqui falar que eu prometi os jogos da Sul-Americana? Pode não, deve. Pois é, eu não falei os jogos da Sul-Americana, mas hoje nós temos todos eles às 10 horas. Os brasileiros jogam todos às 10 horas. Chapecoense e Ponte Preta, no agregado tá 1-1. Sport e Bahia, no agregado tá 1-0 pro Bahia. Terminou. Foi isso, né? Foi. Então olha só, Salvador Rangel, vamos para mais um intervalo rapidinho, porque na volta a gente vai falar do seu Fluminense, Salvador, que aliás já está entrando em campo, já está começando a jogar daqui a pouquinho. Vamos ligar a TV para ir atualizando aqui as notícias e, claro, Salvador Rangel, vamos e voltamos com o programa dos Antenados da Jogada, porque torcemos sem parar.
Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. E aí? Você que é empresário e quer dar aquela guinada no seu comércio ou negócio, venha ser parceiro da equipe que é a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. E é claro que eu tô falando dos Antenados na Jogada, com o programa São Gonçalo Sport Show. Ligue agora mesmo para 21998319076. 21998319076. Vamos crescer juntos. Valeu! Aquele abraço! Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Muito bem, voltamos até com som de televisão aqui. Meu Deus do céu, corri para pegar o controle. Ah, que coisa. Olha só, o Lucas Haddad, então, Salvador Rangel, falemos então do Fluminense que está entrando em campo, que está começando o jogo contra o Paysandu lá no Mangueirão. Então, solta a vinheta do seu Fusão aí, Salvador. Fluminense! Clube de orgulho, Brasil retumbante de glórias e vitórias. O jogo ainda não começou, Lucas Haddad, preparativos para começar o jogo. E o que trazemos então de novidade desse Fluminense? É aquilo mesmo de ontem ou tem alguma coisa nova para acrescentar nesse time do Fluminense hoje? Alguma surpresa? Pois é, ô David, a gente tem coisa nova sim. A gente tem coisa nova, porque lembra que eu falei que ia ser o ataque Lucas Gomes, Marcos Júnior e Magno Alves? Acabou de começar o jogo, pode seguir aí. Pois é, nós teremos uma alteração, porque o Scarpa vai voltar para o meio-campo. E aí a defesa será, o time do Fluminense vai com... Começou o jogo, né? Começou. Então o Fluminense está com Júlio César, Renato, Gum, Marlon, Vitor Oliveira. Olha aí a novidade, Vitor Oliveira. Vitor Oliveira na lateral esquerda. Na lateral esquerda. Edson, Jean, Cícero. E aí sim, Gustavo Scarpa, Marcos Júnior e Magno Alves. Gustavo Scarpa, Marcos Júnior e Magno Alves. Então até aí, essa aí não teve surpresa. Cícero e Gustavo Scarpa são os dois meias ofensivos. Ah, Cícero e Gustavo Scarpa. Então, peraí. E o menino atacante lá? O Lucas Gomes? Barrado? Banco. Ah, então tem surpresa sim. Isso que eu falei, tem surpresa. Tem surpresa, claro. Eu tava pensando... Eu falei, lembra que tinha o ataque Lucas Gomes? Lucas Gomes, Magno Alves não tem mais. Eu falei Marcos Júnior. Você pode pegar a gravação aí depois. Isso. Volta você no YouTube, volta lá na setinha, você vai ver que eu falei isso, que mudaram. Porque ontem parecia que o Fluminense ia com o Lucas Gomes, mas não. O que aconteceu, gente? Botaram o Vitor Oliveira na esquerda, lateral esquerda, e botaram o Gustavo Scarpa no meio, como meio ofensivo. Foi uma boa mexida então, Lucas? Eu achei uma boa mexida, porque o Gustavo Scarpa é a posição dele, mais pro meio de campo mesmo. Exato. E o Lucas Gomes é um jogador que é muita correria e pouca objetividade, na minha opinião. Na verdade, ele é muita correria, é boa objetividade e péssimo fundamento. Peraí, eu falei que é muita correria. É. Então, muita correria, pouca objetividade e não sabe chutar. É. No caso, ele é objetivo, ele só não tem discernimento, ele não sabe a hora de chutar, de passar. Então isso não é objetividade. Não, isso é falta de discernimento, porque ele pelo menos vai pra frente, ele não dribla pra trás. Agora, aquela coisa, né, David? O cara não tem discernimento pra saber quando passar, quando chutar. Mas discernimento e objetividade não é a mesma coisa, não é? Não. Basicamente, eu sou objetivo porque assim, eu sei o que é melhor pra jogada. Então eu sou objetivo pra aquela jogada. Ou seja, se eu não faço melhor pra aquela jogada, então eu não sou objetivo. Não, objetividade é o cara o quê? O cara focar no gol, o cara ir pra frente, querer fazer a penetração. O Lucas Gomes é um atacante agudo. Ele não é aquele cara burocrático, entendeu? Só que ele tem péssimos fundamentos, ele não tem bom passe, não tem bom arremate, entendeu? E é esse tipo de coisa que eu falo. No mais, o jogo começou aqui, a gente já viu aqui uma subida do Paysandu pela esquerda com o local onde fica o Vitor Oliveira. Enfim. Bola nas costas do lateral esquerdo improvisado. Inicial, né? Esse Vitor Oliveira surgiu da onde, Lucas? Esse Vitor Oliveira é uma contratação daquelas de aposta de começo de ano. Mas a posição dele é lateral esquerdo mesmo? Não, ele é zagueiro. Então ele foi improvisado mesmo ali na posição, só que em vez de ser um meio, ser um jogador mais ofensivo, ele foi colocado pra marcar, né? Eu acho que ele é zagueiro, só que eu já vi ele atuando de lateral esquerdo. Eu não sei se ele é lateral esquerdo mesmo. Eu acho que ele é zagueiro. Pode ser aqueles jogadores que
aqueles laterais esquerdos mais recuados, né? Que jogam mais assim, o Ferguson fazia fechando muito a primeira isso. linha. O Alex Ferguson adorava um 4-4-2 com os laterais não subindo. Exato. Ele adorava isso, de deixar os caras plantados, mas também porque na época ele tinha lá aquele Cristiano Ronaldo, aquele tal de Rooney, esses caras que não precisavam jogar nada. Não, e pouquíssimos volantes, né? Jogadores que, enfim, o Anderson Show, né? Que é o Anderson Coisa da Internacional, ele era volante naquele time e acabou virando sim um volante burocrático, mas não era ideia na época, né? Pois é. Não era e ideia. David, o clima lá, o Mangueirão tá lotado. A gente pode ver que teve chuva de papéis picados e tudo mais. E sobre o que aconteceu no meu destaque inicial do perfil do Twitter do Paysandu emitir uma nota, olha, homem branco, pode vir, vocês vão conhecer a força da tribo bicolor e tal. Olha, eu, pelo meu grado, minha essência, eu identifico isso como uma brincadeira. Tem muita gente no Fluminense levando isso como, isso é uma irresponsabilidade, isso acirra os ânimos, isso exalta a violência. Não exalta. O Paysandu, na minha opinião, eu quero acreditar, não é que eu não sei qual é a verdade, eu não tô na cabeça do cara que fez isso lá no Paysandu, entendeu? Eu não tô na cabeça do assessor de comunicação do Paysandu. Mas eu quero acreditar que isso é levar na esportiva, tá entendendo? Eu quero acreditar que é isso. Assim como o urubu surgiu de uma maneira pejorativa, pó de arroz também. O porco no Palmeiras. Talvez ele comprou esse negócio de tribo, de índio, de chamar o outro de homem branco. Quero acreditar que foi de uma maneira de levar na esportiva. Eu sei que o resultado prático disso foi um atraso de 32 minutos do Fluminense pra chegar no Mangueirão, que tá lotado. Entendeu? Tá lotado. Até porque, vamos falar a verdade, aqui na lei fria, né, na imagem que a gente pode ter mais teórica mesmo, não tem problema nenhum. Não sei o que. Os índios do Pará. Qual o problema de ser índio, né? Você tem vergonha de ser índio? Porque não sei o que é negro. Qual o problema? Chamar de negro não é ofensa. Chamar de índio não é ofensa. O que o pessoal afirma é que a conotação diz respeito à injúria racial, à injúria étnica, entendeu? Mas não é, né? Não, muita gente faz isso, não vou mentir. Por exemplo, lembra que eu falei no primeiro bloco que nos jogos que tinha entre equipes do Pará e equipes do Maranhão, a torcida ficava sacaneando os times do Pará, chamando de índio? Tem um amigo meu que ficava berrando, ele ia pra beira do alambrado berrar: volta pra Oca, índio! Sai daí, índio, vou jogar um espelhinho. Isso Sampaio e o time do Pará, Sampaio e Águia de Marabá, Sampaio e Paysandu, que já se enfrentaram milhões de vezes, entendeu? Nesse caso, isso aí não tem como esconder. A conotação é de injúria. É de querer tornar o índio uma coisa menor, entendeu? Tipo, volta pra Oca, vai plantar mandioca, esse tipo de coisa. Acontece que nem sendo injúria, eu vejo isso como uma coisa ruim, uma coisa patética. Não é, gente, é provocação, entendeu? É provocação. Eu acho que o politicamente correto, às vezes, passa do limite do chato e do... Pois é. Entendeu? Pois é, eu também não acho ruim. Entendeu? Eu falo isso, eu sou do Nordeste, eu já cansei de ir a jogo, por exemplo, Fluminense, Vasco, Flamengo, com equipes do Nordeste, que o pessoal ficava brincando, só Paraíba e tal, brincava. E eu ria pra caramba disso, eu achava graça disso. Porque isso não tem nada a ver, gente, isso é provocação. Você acha que quando o clube do Sul não vai lá, o pessoal não xinga, não chama carioca de favelado, de coisa? Chama, gente, chama. Não basta citar o exemplo aqui do Rio de Janeiro mesmo, que quando todas as torcidas rivais, né, do Flamengo, por exemplo, estão ganhando o jogo, a torcida do Flamengo está mais calada, favela, silêncio, favela. Sempre foi isso. E o Flamengo adotou festa na favela. Entendeu? Então. E o Fluminense adotou o pó de arroz, que era um jogador do Fluminense que passava pó de arroz, e o Fluminense começou a adotar isso pra fazer uma festa, e a festa é linda. Outro dia eu tava defendendo aqui o pó de arroz como tradição, eu tava defendendo, entendeu? Então, eu digo aqui claramente, uma pessoa que leva brincadeira de futebol pro lado pessoal, essa pessoa é muito mais estúpida do que alguém que faz uma brincadeira. Porque a brincadeira não é estúpida. A estupidez tem que levar pro lado pessoal. Mas vamos falar de bola, Lucas? Bora falar de bola. Então vamos falar. O que você quer falar? O que você ia falar? Não, o que eu tava falando... Pra concluir esse assunto. Não, eu botei esse assunto em voga, em pauta, David, porque a gente sabe muito bem que, às vezes, um jogo de futebol, ele ganha outros ares quando sai primordialmente da parte técnica e entra nessa parte emocional, nessa parte de provocação, entendeu? Essa parte étnica. Quando transforma o jogo em guerra, seja uma guerra por causa de bairrismo, por questões nacionalistas, o que for, entendeu?
A gente outro dia botou um vídeo lá na nossa página mostrando que na Bulgária uma equipe lá de Israel foi perseguida por torcedores da Bulgária, entendeu? De um time da Bulgária, o Levski Sofia, uma torcida bem nacionalista. Enfim, nesse caso aí, o jogo tá parecendo tranquilo. O contorno de guerra parece que não passou. Tá uma coisa limpa, tá uma coisa ainda bem jogada na bola. A gente não vê, como eu posso dizer, muito confronto, muito embate físico dos dois times. Tá uma coisa ainda muito limpa. Muito longe de ser um Flamengo e Vasco do primeiro jogo. Não teve nenhuma solada ainda no peito de ninguém. Não teve empurrão, entendeu? Cotovelada. Acho que nem teve falta ainda no jogo. Teve a primeira falta agora. Primeira falta agora com Pois 8 é. minutos. Olha só, Lucas, então vamos falar de bola. Aliás, o jogador do Paysandu se começou, contorcendo vamos de bola ali. aqui. Então, vamos falar de bola agora para falar da perspectiva pro jogo, porque o Paysandu, enfim, tomou aquele gol no finalzinho, mas o Paysandu vem muito motivado, né? Então, você acredita que pode surpreender o Fluminense? Acho que o Fluminense precisa ficar muito ligado, né, nesse jogo Tem de que hoje. ficar muito ligado. Ainda mais pelo motivo qual eu falei, David. Que Tem o gol fora. Não só isso. Não, você falou outro motivo primordial aí também, que são três coisas principais. Esse gol fora, 1-0 é do Paysandu. o jogo fora de casa, que o pessoal transformou nessa guerra, e o outro fator, que junta os dois, junta o regulamento, junta a pressão. O que eu falei do Fluminense no último jogo? O que o Fluminense fez? Qual foi a gíria que eu usei? Time de moleques. Garoteou. Garoteou. Isso é um típico jogo Cabaçou. que você não pode garotear. Fora de casa, estádio lotado, campo gigante. A pressão nos primeiros minutos vai ser enorme, entendeu? Você não pode chegar e perder a cabeça. Você não Falando em pode perder a cabeça, o jogador do Fluminense agora deu uma joelhada estilo Não, ele Zúñiga no fez, Neymar ali. ele fez uma falta só. Não foi isso aí, foi uma falta. Não foi uma joelhada ali na Não. vértebra, não? Ali na lombar, não? Foi aquele bico ali na panturrilha, que o jogador cai meio que torcendo a perna, ele perde a passada. Ele sentiu a lombar ali, tá vendo? Olha, a mão na lombar ali. ó. Então, ele tá tratando ali, na mão na perna, tá tratando a panturrilha do jogador. Então segue o jogo. Então, seguindo. Então, assim, o Fluminense ele não pode garotear. Mais do que nunca, o Fluminense vai ter que ser eficiente. Ele vai ter que descontar esse gol que ele tomou em casa. Caso não queira passar maiores sustos. Porque o susto eu acho que ele vai passar. Primeiro porque é um time jovem. Segundo porque o Paysandu vem no ímpeto. Terceiro porque o Paysandu tem boas peças. O Paysandu tem bons jogadores que conseguem colocar... o Iago Pikachu consegue dar um chute perigoso, consegue dar um cruzamento perigoso. Então o susto eu acho que ele vai passar. Ele não pode perder as chances. Iago Pikachu consegue dar cruzamento, chute, drible, muita coisa perigosa, já que ele é um lateral direito que é tudo, talvez menos lateral direito, né, Lucas? Porque o lateral direito, originalmente no futebol, ele surge o quê? Como para marcar o flanco direito da defesa. E tudo que ele faz, é o que você disse, menos marcar o flanco direito da defesa. Porque ele também deixa buracos. Tá em todas as posições do campo, menos Exceto- ali na lateral direita. Defensivamente falando. Exatamente assim. A gente citou o exemplo do Paulo Baier. Eu lembro que o Mancini no Atlético Mineiro era parecido também, sabia, Lucas? Era, exatamente. Você falou isso. Que depois jogou na Roma e tal. Exatamente. E assim, o que o Fluminense tem que aproveitar? Lembra que eu falei da ansiedade que o Flamengo pode vir? O Flamengo pode ter ansiedade, né? O Paysandu vai ter o triplo de ansiedade. Porque ele está enfrentando um clube que... O Fluminense é um clube grande. O Paysandu era tido como carta fora do baralho, até, enfim, o pessoal não dava nada pelo Paysandu. O Paysandu fez uma grande partida no Rio de Janeiro, venceu o Botafogo, e o pessoal aí deve estar eletrificado, não pelo Pikachu, mas pelo espírito do jogo. Sem choque do trovão. Tem choque do trovão também, né? Vai ter, né? Ou não, né? Ou Vamos não. ver. Mas está eletrificado pelo clima do jogo, por ter conseguido um gol fora de casa, pelo confronto estar aberto, entendeu? E por recentemente ter vencido o Botafogo fora de casa. Então, isso é tudo que o Fluminense também pode aproveitar. O ímpeto do Paysandu pode ser o motivo no qual eles também se traiam. Né? Eles podem se auto-sabotar, indo com sede ao pote. E aí, vamos falar de desfalques, então. Desfalques do Fluminense para esse jogo de hoje são muitos, hein? Eram 10, era. Diego Cavalieri, lombalgia. Wellington Silva, coxa direita. Giovani... Oi? Eu sei segundos de desfalques. Isso. Giovani, joelho direito. Giovani, lateral esquerdo. Breno Lopes também, lateral esquerdo, nariz. Rafinha, no pé esquerdo, lesão no pé esquerdo. Osvaldo, coxa direita. Fred, coxa esquerda. Todos esses estão machucados. Gerson e o Ronaldinho passam por recondicionamento físico. E o Wellington Paulista já atuou pelo Coritiba na Copa do Brasil. Isso aí é muita gente que faz falta. Porque além de jogadores experientes... É um time inteiro, né, Lu? Eu falava isso, é um time inteiro. Mas além de jogadores experientes que aguentam pressão, que não vão se intimidar com 60 mil gritando lá nos cornos deles e tal,
Além disso, são jogadores que, tecnicamente, eles têm capacidade de meter a bola na caixa. São jogadores que você der a oportunidade, eles vão fazer o gol. Fred, o Wellington Paulista, Belmal, o Oswaldo é um jogador que tem lá um bom remate, entendeu? Não teve ainda tempo de mostrar muita coisa, mas eu acredito que em ritmo ele vai dar muito ao Fluminense ainda. E ainda assim... Oswaldo seria um Lucas Gomes melhorado? Seria. Bem melhorado. Não sei se bem melhorado, mas é melhorado por conta desses fundamentos. Ó, o Fluminense chegou agora aqui, ó. Esse tipo de bola chance cruzou que perde. A dentro da área. bola cruzou a área. Ali chegou lá pro Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa é um tipo de jogada que não se perde. Ele Bateu vive, de pé esquerdo ali. Bateu de pé esquerdo, bateu torto. É um tipo de jogada que não se perde. Mas é isso. Então, a gente segue agora pro Botafogo, o Salvador Rangel depois. Tem palpites, é claro, palpites dos dois jogos. Vamos lá pro Fluminense e Paysandu, já que tá 0x0 e tá ainda com 3 Mas não quer deixar, porque se tiver algum gol, já fica mais fácil pra gente. Já fica mais fácil? Eu acho que fica. Então tá bom. Salvador, Botafogo agora aqui no programa dos Antenados, na jogada. Lucas Haddad, Botafogo que, depois daquela declaração do Carleto, né? Enfim, os jogadores estão em alerta, hein, Lucas? Porque perder daquela forma lá pro Paysandu que tá jogando hoje contra o Fluminense, não é uma coisa assim qualquer, né? O Botafogo vinha bem de 2 vitórias, mas perder em casa no jogo mais cheio da sua campanha até aqui na Série B. É o famoso banho de água fria pra torcida. E aí, não satisfeito, sabe? Aí, sabe o que o Jefferson disse, só pra completar a informação aqui? Esse tem que aparecer mais do que nunca. Exatamente. Ele tem o carisma, ele é goleiro de seleção, ele tá ali... Ele tem o carisma, a liderança e tem também com o Botafogo, a parte técnica, né? Pois é, tem tudo. O Jefferson é o ícone do Botafogo hoje. O que o Jefferson disse, David? Tô curioso. Temos que jogar como time grande. Não, mas vocês já falaram antes. Só isso? Só isso. Bom, Jefferson, isso é o mínimo, Jefferson. Mas no mais, eu acho que também o que tinha que ser dito já foi dito. O Carleto quis botar o corpo na frente, o Daniel Carvalho também. O Jefferson só reforçou isso. Isso é o mínimo pra quem é Botafogo, pra quem veste a camisa do Glorioso. E assim, David, você sabe aquela novela do Arão? Flamengo, Cruzeiro, Raposo, Urubu, todo mundo em cima? O Cruzeiro ofereceu um salário 3 vezes maior a Arão. 3 vezes maior do que o Botafogo paga ou do que o Flamengo ofereceu? Que o Botafogo paga. 3 vezes maior do que o Botafogo. E aí o Botafogo triste... tem aquele teto de 60 mil reais, né, por mês. Pois é, 3 vezes mais seria quanto? 180. 180 mil. Pois é. E aí o Botafogo vê renovação improvável. Se é que o Arão ganhe 60 mil mesmo, né? Eu não tenho essa informação. Pode ser que ele ganhe menos. Até. Pode ser que ele ganhe abaixo do teto. Mas o fato é que o Botafogo, segundo o Globo Esporte, trata internamente a renovação do contrato do Arão como improvável. Eu acho que ele também não fica. Gol do Fluminense. Gol do Fluminense agora, hein? Aproveitou a chance. Cícero aparecendo de na frente. Cruzamento ali. Cícero na grande área. Olha o fundamento que eu falo. Ó. Dando a competência que a gente falou pro Cícero, né? De ser um jogador voluntariou de ser um jogador multifuncional, né, Lucas? Aí eu pergunto pra você, o Cícero é rápido, é veloz, é velocista, é habilidoso, é driblador? Não é, mas quando ele tem a chance ele mete pra dentro, não mete, David? Apareceu ali, ó, no meio da zaga, hein? Falha da zaga o Cícero pequenininho apareceu lá no meio dos grandalhões ali, Lucas. Impressionante, olha lá como é que ele aparece no meio e cabeceia. Cabeçada no contrapé. Gol perfeito. Cícero pequenininho, me lembrou agora com o número 11, que me lembrou o Romário cabeceando, fazendo gol no meio das muralhas lá dos zagueiros. Bem legal mesmo. Amigo. O Fluminense abre o placar e já ajuda Salvador. Comemora, Salvador, seu Fluminense. Salvador, Rangel já deu um grito aqui, Salvador. Não deu grito nenhum, não. Não vai mentir, não, porque eu tô vendo aqui, não deu grito nenhum, não. Salvador tá nem aí pro jogo do Fluminense. Fala, Salvador, o que você achou desse gol do Fluminense? 1x0 no placar, lá no Mangueirão. Foi um cruzamento lá, né, do outro jogador e ele pegou ali na pequena área. Foi na entrada da foi um pouquinho antes da pequena área, né? Na marca do pênalti ali, né? O goleiro ficou de um lado, a bola foi no outro, gol do Fluminense. Tô torcendo aqui, galera. Solta esse Facebook, Salvador. Entrego mesmo. Então, mas a gente tava falando o quê, Lucas? Eu fugi aqui. O Botafogo, o Arão, Botafogo. A contratação do Arão, a renovação é improvável, porque o Cruzeiro já ofereceu 3 vezes mais. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, David. O Botafogo, por mim, fazia esse sacrifício. Mas tem o teto, tem a regra, meu filho. Lembra sempre, eu acho que você tem que sempre lembrar que Botafogo, Lucas Haddad, Botafogo é o clube mais endividado do país. Mas, David, tem que investir pra sair da dívida.
Como é que ele vai ter dívida com um jogador ruim? Mas não tem como competir com o Já Cruzeiro, não encaixou. tem como competir com o Flamengo, Lucas. Não tem como vai competir. atrás de patrocínio, faz alguma coisa, tem que competir. O Botafogo tem que conseguir arrecadar. E o Arão, jogadores que se firmaram. Ó, a chance do Fluminense. Olha o gol de novo. Não, a bola foi pra fora. Ó, o Fluminense tá aproveitando os buracos aí que o Paysandu saiu do ímpeto. Lembra que eu falei que ele tem que aproveitar? Exato. Pode O ser agora. O Paysandu ia também. Pode ser o estouro da boiada agora, mas volta o Arão. Porque, Lucas Haddad, se fosse um jogador, se fosse, vamos dizer aqui, uma viagem aqui minha. Se fosse o Neymar. O Neymar, temos que fazer de tudo pra segurar o Neymar, pelo menos mais um pouco. Seguraram muito. Pois é. O Neymar ficou muito mais que o Arão. Sim, mas o Neymar foi numa época de crise e tal, né? Que os clubes europeus perderam muito ímpeto Mas é Brasil com de Brasil. investimento. O Cruzeiro é brasileiro. Mas o Cruzeiro e o Flamengo têm um potencial muito maior de investimento, Lucas. Não, o Cruzeiro maior. tá afundado em dívidas também. A dívida dos mineiros. Mas o Botafogo é a maior dívida do país, bem, Lucas. mas Quase é que R$1 tá. bilhão de reais. Mas 1 bilhão. Mas é que tá. Um jogador não vai acentuar a dívida. Nesse caso, um Mas jogador às vezes não tem no investimento. orçamento, não cabe no orçamento, entendeu? Precisa ter esse... Então faz o seguinte, dispensa outros jogadores, tem que dar um jeito, se vira, faz uma engenharia financeira, pra usar os termos aqui do Kleber Vrobel. Leite? Não, Kleber Leite. Kleber não, Leite. O Vrobel que falou o Kleber Leite. Kleber Leite sempre falava isso, na década de 90 e início dos anos Pois é, 2000. o Botafogo não pode chegar, não, tem crise, os caras são bons, vão embora. Todo mundo deve, David. Fluminense deve, Flamengo, Vasco, Cruzeiro, Atlético devem pra caramba. Foram as dívidas que mais cresceram, foram dos mineiros. E eles estão investindo justamente para poder ter arrecadação, para a dívida descer. O Arão encaixou, o Arão tem identificação. Deixa o Arão lá. Cara, O Arão já é um dos pilares do time do Botafogo, né? Se 5 jogadores ali não valem um Arão. Você fala da base? O quê? Não, 5 jogadores que estão no elenco do Botafogo. Olha, se você falar o Luiz Henrique, se o Luiz Henrique estiver nesse Não, meio não, aí, Luiz, jamais. meu primo aqui, olha só, vou ficar bolado com você. Não é o Luiz Henrique Sharp, não. Ah, tá. Eu tô falando de jogadores, no caso... Jovens. Esses jogadores medianos. Entendeu? Ô, David, sabe uma coisa engraçada? O cruzamento do gol do Cícero foi do Vitor Oliveira. Cruzamento perfeito. Aquele cruzamento de linha de fundo. Vitor Oliveira que tá jogando agora, hoje, isso né? que eu lembro que Ele é a zagueiro? novidade. Zagueiro bom, hein? Cruza bem Não, assim. Deu um cruzamento Melhor perfeito. que muitos laterais esquerdos aí Deu no um Brasil. cruzamento perfeito. Cruzamento da linha de fundo que a bola fazia aquela curva saindo do goleiro e pegando no atacante de frente. Isso, que aí impede até do goleiro tentar chegar na bola porque ela tá saindo do raio de alcance dele. Pois é, Agora, Lucas, o William Arão, do fundo da alma, o Botafogo tem que dar um jeito e não pode bater o martelo assim, ele não pode desistir fácil assim. Entendeu? Não pode. O Ilharão valeria mais, por exemplo, aqui se pegar Luiz, olha, quase gol agora do Paysandu. É um chute de fora da área ali, passou rente à trave do Júlio César. rente, o Mas Júlio vamos lá. César ia aceitar. Gente, a gente tá interrompendo porque o jogo tá comendo. Tá comendo, a gente tem que dar as notícias. Na verdade, não tá ao vivo, né, Lucas? Mas a gente se empolga aqui. Mas enfim, Luiz Ricardo, eu cito aqui. Aquele menino lá que fez até o gol, o Diego Jardel. Diego Jardel. Pegaria aqui, aí pega três jovens, pega o Gerson no meio de campo, o GG e o Sassá mais adiantado. Ele valeria mais que todos esses jogadores? Pra mim valeria. William Arão. Valeria. Mas você acha que é fácil dispensar os jogadores? Não é fácil dispensar, Lucas, Não, ainda é sei, muito tem menos negociar. Tem contrato, eu concordo. Exato. Mas assim, às vezes é muito mais lucrativo você manter um jogador que já está lá do que você ter que achar outro. Entendeu? Você tem que ir pro mercado competir. O Botafogo só tem que competir com ele mesmo. E o Botafogo se renovar é até um investimento, né? Como você falou, porque o William Arão é um garoto novo, o Botafogo pode se aproveitar para vender esse jogador para um clube de fora, né? E aí sim lucrar muito mais, né? Bingo! Pra imitar o nosso querido Edson Mauro. Bom de bola! Bingo, é isso, você falou tudo. O garoto não é só investimento técnico, não. É a longo prazo. Você lembra que a gente não comentou? A gente ficou de comentar, vai ser até nosso destaque final, David. Eu até peço que você chame o intervalo, que a gente vai comentar isso. A gente vai comparar o William Arão, claro, nas devidas proporções, com a oferta que o Manchester fez pelo Neymar, de 1 bilhão e 300 milhões de reais. E aí a gente vai comparar as ofertas, vai comparar porque o Manchester fez isso e porque o Barcelona não aceitou. Chama o intervalo que a gente vai fazer a mesma coisa. Então, beleza. Nas devidas proporções, Botafogo e William Arão. Mano, devidas proporções mesmo, né? Que essas proporções aí estão pra lá de estratosféricas, é tipo comparar um planetinha com uma galáxia. Mas enfim, olha só, Lucas Haddad, pra finalizar aqui o Jefferson, ele falou, em relação ao jogo contra o CRB, que é na próxima sexta, um time grande não tem que ficar olhando pra trás.
temos que atacar, mas com cautela, respeitando o CRB. O Botafogo precisa jogar como time grande sim, mesmo fora de casa, como fez contra o Atlético Mineiro. Com essas situações de tabela, nós temos que conviver. É isso aí, o Jefferson falando que o Botafogo tem que ir pra cima do CRB mesmo fora de casa. Até porque já meteu 4-1 no primeiro jogo, o goleiro entregou tudo. E, amigo, é pressão total pra cima dos caras, isso aí, esse discurso é correto. E o CRB colocou 3 mil ingressos à venda para botafoguenses, né, viu? Pro duelo dessa sexta-feira, você que é botafoguense e ouve a gente em Alagoas, 3 mil ingressos. E a última do Botafogo aqui, Lucas, o Navarro, centroavante aí que você ama ele, tá recuperado e volta ao time titular no lugar do Luiz Henrique. Então, já ganhou a vaga do seu primo. Já ganhou. Olha, botou no banco. O Navarro é o seguinte, eu quando criticava a contratação é porque o Botafogo não tem que contratar jogador sem passado. Esse Navarro, o passado dele é muito fraco. Mas ele se provou que tem utilidade, então deixa o cara lá. Eu não sei até quando isso vai durar. Ele já tem uma idade certa, de alguma forma avançada, né? Já tem 30 anos, 29, 30 anos. Eu não sei até quando esse amor vai durar. Daqui a pouco vamos descobrir que o cara é um bonde. Lembra aquele El Tanque? É o Tanque Ferreira. Isso, se for pra ter jogador assim, que ficasse o El Tanque aqui. Mas o Tanque acabou saindo por outros motivos. Foi por brigas lá de salário, administrativos. Foi naquela época lá do Botafogo, da despencada do Botafogo em relação ao presidente dele. Isso, né? O Maurício Assunção. Isso, ex-presidente dele, o dentista. Então, Lucas Haddad, vamos aqui, finalizamos o Botafogo. Vamos para mais um intervalo e voltamos, claro, com palpites e, claro, também com os destaques finais. Então, o Salvador Rangel chama pra gente aqui no programa dos Antenados na Jogada. Nós torcemos sem parar. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Boa noite, boa noite. Você está no São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada. Eu sou o Salvador Rangel, o operador que é bom pra dedéu. E eu convido você, empresário, a anunciar com a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Entre em contato pelo telefone 99831 9076. 99831 9076. Valeu! Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Pois é, voltamos e vamos direto para os palpites. Lucas Haddad já está 1-0 Fluminense no Paysandu, mas eu peço seu palpite porque o jogo tem apenas 25 minutos nesse momento do primeiro tempo. Olha, meu palpite aqui, já do jeito que o jogo tá... Não vale falar 0-0, hein, Lucas? Claro, né? E nem 1-0 Paysandu, não tem como. Exatamente, qualquer placar que o Fluminense não falar tenha aqui, feito vamos gol. ser rápido aqui que a gente tem que abordar o assunto, tem que terminar o programa, né, pra entregar no tempo. Isso. Eu coloco aqui 2-0 Fluminense. E aí o Fluminense se classifica, claro, já está se classificando. Salvador Rangel. 3-0 Fluminense. 3-0 Fluminense, hein? Goleada, já é goleada. 3 gols já é goleada. Eu vou 2-1 Fluminense, é o mesmo placar do jogo de ida, só que dessa vez lá no Mangueirão. Quase que o Paysandu chega de cabeça. Então, vamos agora pro clássico, porque hoje o clássico promete e eu começo com diferente, hein? Salvador Rangel, porque eu quero saber do Salvador, Flamengo, Vasco e Flamengo, Salvador. Ah, sim, Vasco e Flamengo, olha só. Hoje eu vou no empate, hein? Hoje eu vou apostar aí no 2-2. Então passou o Vasco, né? Vasco se classifica, Salvador? Você acha que o Vasco se classifica? Acha, né? Se ele palpitou que é 2-2. Mas eu quero saber por que o Vasco se classifica, Salvador. No empate eu vou perguntar a vocês, né? Será que ele se... Ele classifica, Salvador, com o empate da Vasco. Empate, então. Então dá Vasco. Vasco passa. Vasco elimina o Flamengo. Eu queria que o Vasco ganhasse, mas eu acho que vai ficar no 2-2. Então tá bom. 2-2 pro Vasco já é vitória. Eita, ferro. Então, muito bem, Lucas Haddad, seu palpite não só para o jogo, como também para o confronto, né? Caso de pênaltis. Esse é complicado. Eu não sei qual Flamengo vai entrar em campo. Não sei se... O Vasco eu já sei qual vai ser. O Flamengo eu não sei qual vai ser a postura. David, eu vou te ser sincero. Eu vou de... Meu amigo... Eu vou de 1-1. Tá Vasco também? Vasco se classifica? Olha, eu tava na dúvida entre 1-1 e 2-0 Flamengo. Olha Tudo só a ver, né? Tudo a ver, né?
Tá na Só dúvida que- se vai pro Polo Norte ou pro Polo Sul. Eu acho que vai ser 1-1, porque eu acho que o Vasco ele vai ser aquelas coisas do futebol. Do time afundado, mas ele não é eliminado pro rival. Então vai ser 1-1. 1-1, Vasco se classifica. Então, meu David palpite, eu vou contra a Maré, eu acho que o Flamengo ganha de 2-1. E nos pênaltis, aliás, Lucas Haddad e Salvador Vai ter Rangel pênalti. e querido ouvintes, o Flamengo não perde uma decisão nos pênaltis há 11 anos. 11 anos o Flamengo não é A derrotado última nos vez foi pênaltis. pra quem? A última vez... Eu lembro de a última vez que eu lembro que o Flamengo perdeu decisão foi uma Copa que tinha... Copa dos perdeu pro Campeões. Palmeiras, Copa dos Campeões Copa nos dos pênaltis. Campeões. A última derrota do Flamengo nos pênaltis, se não me engano, foi no Campeonato Carioca em 2004. Agora... 2011, né? 2015. Eu vou pesquisar aqui. Então a gente vai. Nos destaques finais eu trago pra você a última porque não foi pro derrota. Santo André, porque não foi- não foi nos pênaltis. Não, com certeza foi em 2004. Sul-Americano também foi? Não foi, né? Sul-Americano eu acho que não. Eu lembro que perdeu a final pro São Lourenço nos pênaltis. Nos pênaltis, mas foi 2001. Pois é. Então olha só, vou pesquisar aqui, mas enquanto isso, Lucas Haddad, meu placar é 2-1. Eu acho que o Flamengo passa assim nos pênaltis. Muito bem. Salvador, destaques finais e vamos aqui começar com o Lucas Haddad enquanto eu procuro essa informação. Destaque final vai pra explicar esse negócio do Neymar, porque tem muita gente falando que é uma loucura. 1 bilhão o jogador vale mais que o estádio, vale mais que times inteiros. Gente, eu quero que vocês entendam que quando você investe num jogador do quilate do Neymar, você não tá comprando só a parte técnica dele. Você tá comprando a imagem que ele tem, você tá comprando a venda de camisas que ele vai gerar, patrocínio, tá comprando uma coisa por uma década inteira de um jogador que tem 23 anos, que é o principal astro da seleção brasileira, tá entendendo? Por exemplo, a gente fala que o Brasil hoje, mais do que nunca, só tem o Neymar disparado como astro principal, como pilar principal. Nem na época do Pelé a coisa era tão absoluta assim, porque o Pelé ainda tinha que dividir, eu não posso dizer, o protagonismo com Garrincha, chegou a dividir com Rivelino, com Gerson, com Jairzinho. Hoje o Brasil é só Neymar. Então, a maior seleção do mundo hoje, ela gera uma imagem... o Brasil ainda tem muito prestígio, apesar do 7-1. Ainda é o maior campeão, a seleção mais vitoriosa que existe. Tanto em Copa do Mundo, Copa das Confederações. Ainda tem uma receita de tubos de dinheiro, né? Pois é. Anualmente. Então, não pensem vocês que o Manchester irá oferecer 1 bilhão e 300 milhões pro Neymar, tá fazendo loucura não. Tudo ali é contadinho, tudo ali tá na continha, ali, na ponta do lápis no Excel. Tá tudo ali bem digitado, tudo ali bem especulado. Não tem Mas não loucura. vale, né, Lucas? Não vale, é muito dinheiro. Pelo amor de Deus. Olha, Né? Ninguém David, vale isso, né? David, o futebol de hoje, o Barcelona não aceitou por causa disso. Ele sabe que o Neymar... Não aceitou porque não formalizou a proposta ainda. O Manchester City não eu acho formalizou. que não vai aceitar. Quem formalizou a proposta foi sim o Manchester United. E esse, sim, o Barcelona até agora não aceitou. E não vai aceitar. Porque o Neymar, ele dá esse retorno sim pro clube. E eu falo isso em anos, viu, gente? Não vai dar esse retorno em 6 meses, em 1 ano e meio. Mas o Eu próprio falo Cristiano isso em- Ronaldo vendeu, acho que com um mês ele já tinha vendido mais camisa do que nos últimos 2 anos no Real Madrid. Então. Não, o Cristiano Ronaldo ele já se pagou. Ele já pagou tinha no se primeiro pago ano. no primeiro ano, exato. Mas no caso, o Neymar, eu acho que ele não consegue se pagar no primeiro ano. Mas isso aí, pra 3 anos, ele se paga. Pelo menos. E aí, terminando aqui de contratação, o Chelsea vai contratar Pogba e Stones antes do fechamento da janela. O John Stones, o Chelsea vai desembolsar 70 milhões de libras pelo Pogba e segue negociando com o Everton por Stones. O City fechou com o De Bruyne. De Bruyne, o belga, que é do Wolfsburg. Sabe quanto, David? Quanto? Me diga. 80 milhões de euros. Em torno de 80 milhões de euros. De Bruyne. Não vale isso, pra mim não vale. O belga. Não vale. Pois é, 80 milhões de euros. E, por final, o Valdez. Lembra o Valdez, que tava no United e tal? Que era Lembrando, o Lucas Haddad, que a janela de transferência fecha no dia 31 de agosto, hein? Tá fechando já. Pois é. O Vitor Valdez vai para o Besiktas. Gaetan vai para a Juventus, né? E termino por aqui meu giro. David Sharp, seus destaques finais para a gente entregar o programa bonito. Então o negócio é que a Juventus vai ficar muito prejudicada, né? Porque saíram todos os pilares, assim. Se o Pogba mesmo saiu, aliás, o Pogba que recebeu a camisa 10 porque o Tevez saiu, já havia saído, né, no início do ano, no início da temporada, no meio do ano. Então saiu o Tevez, o Pirlo foi pro futebol dos Estados Unidos. Agora se o Pogba sair também, o negócio vai ficar Parece que já complicado, né? foi. Ô David, eu só tenho uma solução para Juventus. Chamar o Pô Fechou para fazer um projeto a longo prazo aí pra gente.
Eu tô brincando. David, qual é o seu destaque final? Fiquei até sem palavras, sem voz, sem palavras e sem risadas. Estou me acabando de rir por dentro. David Sharp. Olha só, o Flamengo não perde. Lucas, você estava certo. A última vez que o Flamengo perdeu uma disputa de pênalti foi em 2004, não no Campeonato Estadual, que eu sabia que o Flamengo não tinha disputado pênalti em 2004. Sul-Americana? Foi na Sul-Americana contra o Santos, naquela fase, aquele cruzamento ali. Eu lembro disso. Jogo disputado, sabe aonde? Volta Redonda. E sabe quem perdeu o pênalti, Lucas? Quem? O Flamengo? Dil perdeu o pênalti. Sabe de onde que Dil é, David? Da onde ele é? Dil é maranhense, né, se eu não me engano. Não, É? acho que Dil é maranhense. Eu não sei, não. Eu vou pesquisar isso. Tá bom, pesquisa amanhã você traz, mas assim, só completando a informação, aí depois o Flamengo ganhou todas as disputas que disputou, né? Vasco em 2007 na semifinal da Taça Guanabara, Botafogo em 2007, final do Carioca, Botafogo em 2009, final do Carioca, Botafogo em 2011, semi da Taça Guanabara, Fluminense em 2011, semi da Taça Rio, Vasco em 2011, final da Taça Rio, maranhense. E Coritiba em 2014 pela Copa do Brasil, Não, o Lucas. Flamengo em disputa de pênalti se dá bem pra caramba. E o Dil é maranhense, nascido é meu conterrâneo, São Luís do Maranhão. Dil que já tinha jogado no Botafogo e também no Goiás antes de jogar no Flamengo. Exatamente, Dil que foi artilheiro do Brasileirão de E além de perder aquele pênalti que eliminou o Flamengo nessa disputa contra o Santos, não fez um gol, saiu do Flamengo sem fazer um único mísero gol pelo rubro-negro carioca, Lucas. Pois é. E o meu outro destaque, meu último destaque pra gente entregar o programa, Lucas Haddad, é uma notícia aqui que saiu que o Flamengo, né, com essa reestruturação financeira, já vai ter, Lucas, aqui ó, notícia, banco impecável, Flamengo vai lucrar tanto quanto todo o trio de ferro paulista em 2015. A reestruturação financeira promovida pelo presidente Eduardo Bandeira de Mello dá cada vez mais resultados no Flamengo. Segundo o estudo do Itaú BBA, banco de investimentos do Grupo Itaú, o time rubro-negro fechará 2015 com um lucro igual ao do trio de ferro paulista, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, ou seja, os três somados, Lucas. Meu amigo, e olha que o Trio de Ferro tem estádio novo, tem Itaquerão, tem Allianz Parque, Morumbi, tem uma... Enfim, só pra não falar aqui que tem o mercado da maior cidade do Brasil, que é São Paulo. Tá de parabéns. Se isso aí proceder, David, depois a gente vai se debruçar mais sobre isso aí. Vamos dar mais informações, né, esmiuçar mais as notícias. Porque também a gente tem que tomar cuidado pra blefe, porque a gente já viu falar que o Flamengo ia ser a nova potência, que o Flamengo ia ser isso e aquilo, que ia ter rendimentos acima do normais e tal. Isso é história velha. Então a gente vai se debruçar e vamos aguardar pra ver, né? Exatamente. O maior será o maior entre todos os clubes analisados do país. Será uma coisa, aliás, é uma coisa realmente de... Flamengo passa a ser uma potência e tanto isso passa a acontecer, né? E aí, palmas para a administração do Bandeira de Mello, que a gente vem destacando aqui, que todo dia, né, exatamente, é uma administração impecável, pelo menos da parte fiscal, financeira, econômica, né? Então, exato. Muito bem, o Fluminense segue ganhando aos 35 por 1-0, tá no ataque ali. Será que vai ser pênalti isso aí, Lucas? Vai não. Deu nada, o goleiro pegou. Então, olha só, Salvador Rangel, muito obrigado pela presença. O comentarista não, o operador que é bom pra Dedé, o comentarista que ele tá se tornando também, né? Tá dando os palpites tá dele. Quem vai passar, quem não vai, ele vai torcer. Daqui a pouco ele tá comentando tudo aqui com a gente, tá se soltando. Então, valeu, Salvador. Lucas Haddad, Comentários da Verdade. A gente volta amanhã. Muito obrigado pela sua companhia. Aqui no YouTube você pode ouvir todo o programa de novo se você quiser, porque é YouTube, né? É YouTube, é mídia digital. Então, voltamos amanhã, galera. Um abraço. Torça pelo Flamengo, torça pelo Vasco, se você for Flamengo, se você for Vasco. Então, vamos ver amanhã se os palpites estão certos. Aquele abraço, boa noite. Tchau, tchau. Até mais, gente. Valeu.